Meus amores, é uma boa tarde, né? E que já vai dar uma hora, né? Então, uma boa tarde, né? Meus amores, eu assisti um testemunho tão lindo de uma irmã, né? Soltando que do arrebatamento. O arrebatamento é uma coisa muito linda, uma coisa muito maravilhosa mesmo. Eu digo isso porque eu já vi, né? Eu tive o prazer e a oportunidade de conhecer o nosso Rei, o nosso Salvador, conhecer os anjos e conhecer, assim, as pessoas que vão subindo da terra, né? Ele me mostrou a visão do arrebatamento todinha, por completo. Por isso que eu faço os meus vídeos nas redes sociais e solto os sonhos, entendeu? Para que vocês, o quê? Para que vocês escutem, que vocês se voltem para ele, né? Porque é tempo de quê? É tempo de reconciliamento. Não é tempo de endurecer o coração. Esse sonho que a gente tem é mais... Claro que é pro ímpio também. Mas é mais para o quê? Para a igreja dele. O povo que está esperando por ele. Só o que me dói, sabe o que é? Porque ele tá fazendo de tudo para alertar vocês. E o que me dói é que vocês não se alertam, não. O que me dói é isso. Vocês não gostam de escutar a voz dele. Ai, se ajoelha, pede para ele falar com ele. Pede para falar com ele. Quando ele usa alguém, quando ele aparece em sonho para alguém que a pessoa solta para vocês, vocês rejeitam. Igualmente o povo de Israel, não tem nada de diferente. Deus, quando mandava os profetas para falar com o povo de Israel, o que o povo de Israel fazia? Mesmo o povo de Israel apredejava, matava os profetas. Teve um profeta que foi morto entre o altar e o templo. Quem falou isso foi Jesus. Eu peguei Jesus falando isso nas Santas Escrituras. E então, e até hoje é ignorado. Deus manda alguém, porque as pessoas querem que Deus desça do céu para vir falar com cada igreja pessoalmente. Acorda, Deus não vai fazer isso não. Deus usa os dele aqui na face da terra. Deus sempre comunicou assim desde a fundação do mundo. Por que vocês ainda não pararam com essa incredulidade? Porque eu sempre acreditei nele. O meu primeiro testemunho, a minha mãe ainda era viva, eu acho que eu tinha uns 9 anos. O primeiro testemunho que eu previdenciei assim, que a minha mãe pediu água a Deus, né? E ela almejou, ela conseguiu antes dela sair da terra, né? Ele operou o que ela pediu na minha frente. Ela pediu e ele deu a ela na minha frente. Primeiro testemunho, tá entendendo? Eu ainda era criança. E eu nunca deixei de crer no Deus de Israel. Eu digo em todas as cantos. O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo que opera hoje. E as pessoas o quê? Não acreditam, não. Muitas pessoas vão se arrepender, viu, de ter jogado essa oportunidade. Vão sofrer na terra. Não vai sofrer pouco, não vai sofrer muito. Só por causa de quê? Por causa da incredulidade. Porque vocês deixam de crer. Entendeu? Igualmente o povo de Israel. Deus sempre enviou pessoas para esse povo. E o povo sempre desprezou. Pedia. Senhor, manda alguém para falar conosco. O povo de Israel era assim. Manda alguém. Deus lá vai enviar uma pessoa. Aí vai o pessoal começar a... Deus enviava a pessoa e ia falar com ele. E eles não gostavam do que ele ouvia. Porque ninguém gosta de ouvir repreensão. Principalmente vindo de Deus. Parece que detesta, entendeu? É mais fácil um homem repreender, eles gostar do que Deus. Porque eu amo quando Deus me repreende. Porque eu sei aonde é que eu tô o meu defeito, eu vou me consertar para mim com ele. Pois as pessoas é completamente ao contrário. Completamente. Soltei um sonho de manhã, mostrei nas Santas Escrituras, agora eu vou soltar outro sonho, agora de tarde para vocês. Eu soltei o sonho, eu soltei o sonho do sacrifício de Cristo. Agora eu vou soltar 3 sonhos de uma vez. Vai ser repetido, mas vou soltar. O importante é fazer a vontade dele. Meus amores também, eu presto atenção. Ele quer mais que eu solte esse sonho na casa dele, dentro do templo dele. Agora que eu acabei de crer tudo, eu já criei nele, né? Mas porque ele me apareceu pra mim nas redes sociais pregando o evangelho comigo. Eu pensei que era só pra me pregar nas redes sociais. Mas não. Ele quer também que eu fale nas igrejas, que é justamente para alertar o povo, as ovelhas dele que estão lá dentro. Entendeu? E essas mesmo que não querem, essas mesmo que rejeitam. Mas bora lá, né? O primeiro sonho que eu tive com Cristo, que eu vi ele completinho, dos pés à cabeça. O primeiro sonho eu sempre guardo pra mim, né? Porque que dali foi pra mim e também eu não tinha entendido, né? Aí eu sempre guardo, eu sempre conto do sonho do arrebatamento até os últimos sonhos, né? Vou soltar pra vocês pelo menos uns 6 sonhos pra vocês nesse vídeo, tá bom? Porque se é pra soltar, tu é soltando, né? Serve o quê? Serve pra muitas pessoas se alertarem. Eu me alertei. Todo dia eu tô esperando por ele. Todo santo dia eu tô esperando por ele. Vai que ele vem hoje à noite. Vai que ele vem de madrugada. Eu quero estar preparada. Eu não quero saber de nada. Eu quero saber se tá preparada pra quando ele vir com ele, entendeu? E as pessoas o quê? Negligência.
Ó, outro pedido que eu vou fazer a vocês, vou fazer mesmo. Tem sonho, tem revelações, Cristo te deu, revela, solta. Não é tempo de guardar nada dele, não. Não é tempo de guardar nada dele. Tem sonho, tem revelações, Cristo quer falar com o povo, Cristo quer falar com as ovelhas, não guarda não, porque isso vai te fazer mal. E mais algo, Cristo vai te julgar através disso. Não guarda não, solta. O que a gente tem que fazer é soltar mesmo, soltar. Cristo está voltando. Não há tempo de guardar mais nada não, nós temos que soltar mesmo, entendeu? Ó, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. E eu olhando para o lado direito dele, tinha uma carreira imensa de anjos. A minha vista não faltava ver de tanto anjo. E quando eu olhava assim pra ele, né, eu via assim, a lateral do rostinho dele, eu via a lateral do rostinho dele, via os cabelos dele, via a mãozinha dele assim, ele assim. Então, e só não via os pezinhos dele porque tava em cima das nuvens. Em outro sonho ele me mostrou os pés. Os pés dele é lindo, maravilhoso. Sinto a vontade tão grande de beijar os pés dele, eu não sei porquê, mas eu sei que eu sinto, né? Deixa eu continuar aqui, ó. Quando eu tirei a vista do céu, que eu tirei a vista dos anjos e dele, que eu olhei, eu já tava no meio da rua suspensa do chão, e eu olhando pra baixo. E eu vi a rua de uma ponta a outra, ela rachada, com a rachadura aberta. E quando eu olhei para a rua que eu vi, meu filho estava lá no início da rua, ele estava indo. Parece que ele não me via, sabe? Eu estava subindo, olhando para ele, e ele não me via eu subindo. Aí, quando eu tirei a vista do meu filho, que eu olhei para o cemitério, eu vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Quando eu me acordei, eu disse assim, vixe, é o sonho do arrebatamento. Com certeza Deus quer que eu conte. Sabe o que foi que eu fiz? Eu quase morro. Quase que eu saía dessa terra. Sabe por quê? Por causa de desobediência. Por causa de desobediência. Porque o primeiro sonho, que foi o sonho do arrebatamento, era para eu ter começado a falar. E eu não falei, eu fui guardar durante 3 anos. E quando eu comecei a soltar, o inimigo ainda quis interromper. Ele quis interromper. E por causa disso, eu ia perdendo a minha vida novamente. Entendeu? Aí sabe o que foi que eu fiz? Eu disse assim, ninguém vai mais proibir não, ninguém tampa mais minha boca. Eu vou soltar nas redes sociais, vou soltar nas igrejas. O que não aceitar eu soltar, eu bato a chinela dos meus pés aqui, assim como ele mandou. Ele tomou uma pessoa dentro da igreja e disse assim, ó, tu faz o que eu te mandei. Tu faz o que eu te mandei, porque se tu não fizer, se não te receber dentro da igreja, não te der a oportunidade, quando tu sair, tu bate os pés em protesto contra esse povo que não te recebeu. Meus amores, foi a melhor coisa quando ele abriu a boca e falou isso pra mim. Porque, meus amores, eu peço pra dar oportunidade, eu peço pra me cortar os sonhos. A pessoa me dizer eu não, assim que eu sair dentro da igreja, a primeira coisa que eu faço é bater os pés. Eu não aceito isso mais não. Tá entendendo? Por causa de quê? Isso aí é incredulidade. Isso aí é o quê? Não, quem tem que falar é eu, quem tem que falar não é Deus, não. Entendeu? É o ser humano quer o quê? Quer ser mais do que Deus na face da terra. Não pode, a gente tem que usar de humildade. Deus apareceu pra você em sonho? Foi. Porque então, você vai contar. Se foi Deus que apareceu pra você, você tem que contar mesmo. Porque é dele, ele quer falar com as ovelhas dele. Tem pessoas que dizem assim, não aceito não e pronto. Aí o que é que eu faço? Muitas vezes eu saía e nem batia os pés, pois ele me repreendeu. Ele disse, ó, quando você sair de um tempo que fechar a porta na sua cara, pode bater a chinela dos pés em protesto contra esse povo. Meus amores, foi a melhor coisa. Não é que eu fico satisfeita porque tem muitas ovelhas que gostariam de ouvir. Eu fico triste por causa disso. Tem ovelha que gostaria de ouvir. Por mim eu bati os pés só para aquele povo que tá lá em cima do altar. Sabe qual é o erro mais? É aqueles povos que tá em cima do altar, que vira as costas para ele, não quer receber não. Nunca gostaram de receber mensagem de Deus. E quando é de alerta, pior ainda. Eu vou soltar outro sonho. Encerrei um sonho. Primeiro que eu contei foi pra minha família não acreditou. Guardei. Quando eu fui soltar, fui interrompida. Continuei saltando. Cristo continuou aparecendo pra mim. Até agora, nesse mês agora, que iniciou esse mês de outubro, ele me mostrou o nome dele todo de letra dourada. Entendeu? O nome dele Adonai, ele botou esse nome Adonai todo em letra de ouro pra mim ver no sonho. Aí eu disse assim, meu Deus, o que é que isso quer dizer? Eu fiquei logo preocupada, né? Aí eu fui pesquisar o que era isso. Encontrei um hino lindo com esse nome Adonai. Quando eu fui pesquisar, eu disse assim, não, mas deve ter mais alguma coisa, não deve ter só esse hino, não, deve ter mais alguma coisa. Quando eu fui pesquisar, era o nome de Deus. Senhor é o nome Adonai. Adonai significa Senhor. Meus amores, aí, pra você ver, viu? Pra você ver. Bora pro segundo sonho. Soltei o primeiro sonho, que é o sonho do arrebatamento. Agora eu vou soltar o segundo sonho. Eu já soltei esse sonho e ainda soltei os versículos. Agora eu vou soltar só o sonho. Eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava pra trás de mim, eu avistava Jesus descendo a rua, por cima da calçada. Ele vinha descendo a rua.
Ele vinha de cabeça baixa, ele vinha todo sujo de sangue, ele vinha com a coroa de espinho na cabeça, ele vinha com o manto que cobria a cintura dele até o joelho, ele vinha todo coberto de sangue, tava da cor de vinho do sangue dele, o pano. E eu olhando pra ele, quando eu me virei, que eu olhei pro rostinho dele, né, eu vi o rostinho dele com semblante de tristeza, ele vinha de cabeça baixa. E ele vinha descalço, por cima da calçada, ele vinha descalço e era uma rua cheia de ponto de comércio, os comércios tudo fechado, não tinha um pé de pessoa no meio da rua. Quando eu vi ele, eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, encostei a cabeça nos peitos dele, abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto, eu me acordei. Vou contar mais outro detalhe desse sonho pra vocês. Quando eu abracei ele tampou a cabeça, tampou do joelho para baixo e ele limpou o corpo dele tava todo sujo de sangue, ele limpou daqui até aqui a parte de baixo. O pano que tava da cor de vinho do sangue dele tava bem vermelho assim na hora que eu abracei ele. Aí eu entrego para vocês, é só vocês meditar nos versículos, já soltei para vocês, entendeu? Tá tudo escrito. Vou soltar o outro sonho que eu tive com ele. Eu sonhei que eu tava numa casa, tava eu, minha irmã e ele. A minha irmã, ela tava fazendo algo, não me lembro o que ela tava fazendo, sei que ela tava fazendo algo. E eu e ele, nós tava pregando o evangelho nas redes sociais. Eu tava aqui, ele tava aqui do meu lado pregando o evangelho, mas eu, nas redes sociais. Nós passávamos um tempo, não era um tempo muito grande não, mas nós passávamos um tempo pregando a palavra de Deus. E quando nós parávamos de pregar a palavra de Deus, ele ficava de frente para mim, eu de frente para ele, uma distância assim de um metro e meio, 2 metros. E ele se inclinava assim, como se fosse para pegar algo. Ele pegava algo assim, se inclinava para pegar como se fosse algo e sumia, desaparecia. Aí eu ficava, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. E ele voltava. Quando ele voltava, ele não voltava mais como ele estava pregando o evangelho comigo, não. Quando ele estava pregando o evangelho comigo, ele estava igualmente, ele estava com os discípulos, com as mesmas vestes. Era dessa cor aqui, a roupa que ele tava até os pés. E ainda vinha aquele outro, né? Aquele manto que ele cobre por cima, a túnica dele. Ainda tinha túnica até os pés, a túnica dele. E naquele momento que ele desapareceu, que eu disse assim, ele vai voltar, ele voltava. Quando ele voltava todo de branco, todo de linho. Quando ele voltava, ele dizia assim pra mim, tu me espera, eu vou voltar. E eu fiz só dizer sim. Aí fiquei aguardando. Na hora que ele disse assim, tu me espera que eu vou voltar, ele desapareceu. Ele sumiu da minha frente. E eu fiquei esperando por ele no sonho. Eu me acordei esperando por ele, né? E quando eu me acordei, quando eu fui lá no fundo do meu quintal, a primeira coisa que eu vi, sabe o que foi? Um arco-íris. Eu vi um arco-íris com... Eu já ia falar... É outro sonho. Eu vi um arco-íris no céu. Era umas 6 horas da manhã. Foi assim que eu me levantei. Assim que eu me levantei com a tristeza medonha, porque eu tinha me acordado. Não tinha ficado esperando por ele no sonho. Eu fui no fundo do meu quintal. Assim que eu chego no fundo do quintal, eu vi um arco-íris. Coisa mais linda. Um arco-íris quer dizer um arco. Que tem nessa escritura é um arco. Então, aí o que foi que eu fiz? Eu fiquei alegre. Porque eu disse assim, não, ele... Porque nesse sonho... Nesse segundo sonho, eu disse assim, Senhor... Esse sonho que tu me concedeste, tu tá sozinho no evangelho, pois tu não vai estar mais não, eu vou estar contigo pregando o evangelho. Aí ele me mostrou nesse terceiro sonho que estava comigo, pregando o evangelho nas redes sociais, entendeu? Agora eu vou para outro sonho. Eu sonhei que eu estava num canto, esse aqui é o quarto sonho. Eu sonhei que eu estava num canto, quando eu olhava, eu estava, era assim, numa casa, com umas outras pessoas. E eu lá nesse canto, eu não estava me sentindo bem, eu disse, não, eu vou embora para minha casa. E eu vinha andando pra minha casa, né? Quando eu chego na frente da minha casa, eu vi uma rosa da cor do céu, branco e azul, as duas cores do céu, branco e azul. E numa pérola dela branca tinha um arco-íris. Quando eu olhei assim pra ela, ela era do tamanho da sala da minha casa. A minha casa tem 5 metros de largura. Era do mesmo tamanho do telhado que estava cobrindo a minha casa, o tamanho da rosa. Quando eu olhei assim pra ela, eu achei ela tão linda, quando eu olhei assim pra ela, eu me acordei. Aí, meus amores, tem também na Santas Escrituras falando dessa rosa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É em Cantares. Eu ia só soltar os sonhos, eu não ia soltar as Santas Escrituras, ia soltar só os sonhos. Mas, por a incredulidade de muitos, né? Porque não lê as Santas Escrituras, porque não lê mesmo. Aí, a gente tem as visões e as pessoas não entendem nada, porque não lê. Ó, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Continuando outro versículo embaixo, olha o que aqui diz.
qual o lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. Encerrei pra vocês, vou soltar outro sonho. Esse sonho que eu vou soltar pra vocês é o sonho que eu tava numa praia, tava eu, meus 2 filhos numa praia. Eu tava na areia, meus filhos estavam dentro do mar tomando banho. Ele dentro do mar e eu na praia, eu ficava olhando as pessoas, né? Tinha outras pessoas lá dentro do mar também, junto com eles, né? E o mar começou a recuar. Começou recuando, descobrindo os buracos de mar, eu me apavorei, né? Aí eu peguei, corri lá onde meus filhos estavam, disse assim, olha, tu tá vendo aí, o mar recuou. Quando o mar voltar, o mar vai matar todo mundo, bora sim, bora. Meus filhos me escutaram e saíram de dentro da água. E o mar fez aquela paredona medonha d'água. Aí eu peguei, quando eu ia sair da área da praia, já da areia, eu olhei pra trás. Quando eu olhei pra trás, vi as pessoas tudo normal, assim, parece que nada tava acontecendo. Aí eu peguei e disse assim, quando o mar voltar, o mar vai matar todo mundo, bora sim, bora. E eu fui-me embora. Quando eu cheguei na minha casa, na frente, sabe o que foi que eu vi? Um olho bem grande em cima da minha casa, um olho bem grande. Esse anjo tá escrito na Santa Escritura. E solto pra vocês, entreguei o que bem 4 sonhos, né? Ainda vou soltar mais outro sonho pra vocês, que é o sonho de uma grande destruição. Eu sonhei que eu tava... Eu sonhei que eu tava... Assim, não era que eu tava, eu vinha chegando de algum campo e eu tava entrando num povoadozinho. Eu vinha chegando de algum canto, tava entrando assim, como se fosse num bairro, ou então assim, como se fosse entrando numa cidade. Eu ia chegando. Na primeira casa que eu cheguei, a primeira casa que eu avistei, eu entrei pra dentro dessa casa. Tudo que eu entrei, na casa que tava no início da rua, eu entrei, quando eu cheguei lá dentro, tava meus 2 filhos. Tava os meus 2 filhos e na hora que eu ia lá, eu falava com eles, né, e eu voltava pra trás. Quando eu voltava pro pé da porta, vi tudo destruído, tudo. Sabe o que é tudo destruído? Quando eu cheguei, as casas, a rua, tava tudo normal. Tudo nos seus cantinhos quietinho. Quando eu saí pra fora, novamente, eu não vi mais nenhuma casa em pé. Eu não vi, foi mais nada em pé, tudo destruído. E naquele momento ali que eu vi tudo destruído... Naquele momento ali que eu vi tudo destruído... Eu olhei pro céu, na hora que eu olhei pro céu, eu vi 3 anjos bem pertinho de mim. Não tava 3 metros distante de mim, os anjos. E eu olhei pros anjos assim, né? E... Meus amores, tem 3 anjos no livro do Apocalipse. Quando eu olhei pros 3 anjos, eu fiquei assim, cadê Jesus? Cadê Jesus? Quando eu olho pra cima da minha cabeça, eu vi ele em cima da minha cabeça. Eu vi as sandálias dele e as bordas do vestido dele. Eu vi ele com o mesmo vestido que ele apareceu pra mim no arrebatamento, me mostrando a imagem do arrebatamento. Foi o mesmo vestido, ele tava com o mesmo vestido. E eu vi, né? Então, se eu vi ele desse jeito, na hora que eu olhei assim, né, que eu vi ele, aí eu peguei e chamei meu filho, né? Eu me escorei na parede, fui me escorando, me escorei na parede, chamei meu filho veio. Eu chamei ele, ele veio, aí já fui logo se prostrando perante a ele. O outro também veio e foi se prostrando perante a ele. E eu peguei e disse assim, eu não fui com ele porque eu fiquei para pregar o evangelho. Aí eu peguei e olhei pro meu filho que tava de joelho e disse assim, Johnny, agora não há mais tempo, em piscar de olho ele vai sumir daí. Eu dizia desse jeito. Aí eu tirava a vista dos meus filhos e eu olhava para 2 anjos que iam descendo do céu para a terra. Um tinha um fogo e o outro vinha descendo normal. Um descia num canto, o outro anjo descia em outro canto. O anjo que descia com fogo, assim que ele botava os pés no chão, já botava logo uma lavareda medonha de fogo. Era assim um fogo branco, em redor assim como se fosse uma lavaredazinha de gás. Não tem um fogo de gás? Do mesmo jeito. E naquele momento ali que eu vi esses anjos, um bem próximo de mim e o outro bem longe assim, no mato seco. O outro anjo estava assim, fosse no mato seco. Quando eu tirei a vista desses anjos, que eu botei a vista pro canto onde eu tava mais meus filhos, aquele canto já não existia mais, eu não via mais nada. Aí quando eu tirei a vista daquele canto, que eu olhei pro céu, eu vi um homem subindo daquela destruição, eu vi ele subindo para o céu. Ele tava de calça, ele tava de blusa. E quando eu tirei a vista desse homem, eu já tava na porta do ônibus, um ônibus todo amarelo. Amarelo por dentro, amarelo por fora, todo amarelo. Lá dentro tinha o quê? 3 pessoas comigo. Era o motorista, uma mulher, eu e um menino. Aí, na frente desse... Eu fui lá pra frente onde estava o motorista. Quando eu cheguei na frente desse ônibus,
só tinha água. Eu olhava assim para fora do vidro, eu só via água e uma pista no meio onde eu ia passar. Só via água, não via terra, eu não via nada, eu só via água. Era muito, mas era água demais. Só água, e era como se fosse água do mar. É como se fosse, não, era água do mar. Era como se o mar, nesse sonho que eu tive, que eu soltei pra vocês, eu não falei pra vocês que o mar fez uma paredona? Pois então, justamente a continuação desse sonho, eu tenho certeza. Porque quando eu vi, ele não tava agitado, ele já tava bem quietinho. Tá entendendo? E que tinha uma pista e a água passava por cima da pista, mas não era funda, era rasinha a água. E lá na frente tinha uma curva e na curva tinha uma correnteza de água. Uma correnteza de água passando por cima da curva. E eu dizia assim, quando chegar ali nós vamos morrer. Eu dizia desse jeito. E quando nós chegava lá no canto, eu não morria não. Ninguém morria não. Eu passava, chegava lá no canto determinado. Quando chegava no canto determinado, eu descia. Descia eu, uma mulher, um menino e o motorista. Eu pegava umas folhinhas verdes, assim, eu pegava umas folhinhas verdes nas minhas mãos. Eu pegava as folhinhas verdes nas minhas mãos e como se fosse para fazer um chá pro menino. Eu não sei se era para fazer isso mesmo. Pra mim era se fosse para fazer um chá, né? Parece que o menino tinha 20 e ia passando mal. Não entendi, né? Só sei que o motorista, ele desceu. Aqui atrás era uma mesa, tinha umas cadeiras. É como se estivesse esperando muita gente pra se sentar, tá entendendo? E desceu bem pouquinha gente. Só foi o motorista, eu e essa mulher e mais esse menino, né? E tinha umas cadeiras esperando, tinha cadeira, ali atrás era como se fosse uma janelazinha, é como se fosse, não, era uma janela. Não era como se fosse, não, era uma casa normal, tá entendendo? Uma casa normal, tinha umas cadeiras, tinha umas mesas, tá entendendo? E assim do lado, era uma parede toda branca. Aí o motorista que desceu do ônibus, né, ele pegava essa cadeira branca, ele pegava uma cadeira, a cadeira não é branca não. Ele pegava essa cadeira, encostava da parede e ficava bem à vontade. Ele começava a beber, mas ele bebia, mas ele bebia. Mas ele bebia era muito e a mulher dando bebida a ele, né? E nós ainda ia voltar pro canto da destruição. Aí eu dizia assim, a primeira vez ninguém morreu não, mas dessa vez agora nós morremos. Eu dizia desse jeito, eu ficava tão angustiada no sonho, mas tão angustiada, mas eu ficava angustiada demais. Aí eu me acordei só pra chorar, chorei que só nesse dia. Aí eu pedi a ele pra ele me acalmar, pra me soltar o sonho. E o sonho esse sonho que eu soltei pra vocês agora, quando eu prestei atenção, eu falei pra ele, eu disse pra vocês, né, no sonho, que eu tinha dito assim, eu não fui com ele porque eu fiquei para pregar o evangelho. Eu entendi, eu já tinha morrido. Tanto nesse aí como no sonho do arrebatamento. Eu sabia, como é que eu tava no pé da porta, eu já tava suspensa do chão. Se eu não tivesse morrido, quem era que ia estar me arribando, tá entendendo? Eu tinha que ter morrido, para estar arribada do chão, eu tinha que estar morrido. Então eu entendi esses dois sonhos, entendeu? Quer dizer, todos os sonhos eu entendo, eu explico a vocês nas Santas Escrituras, entendeu? Eu vou soltar. Pronto, eu soltei 5 sonhos pra vocês. 5 sonhos eu soltei pra vocês. Vou soltar mais um. Eu sonhei que o meu espírito tava assim bem alto. Meu espírito tava bem alto, mas ele tava muito alto mesmo. E eu olhava pra baixo, eu vi um bocado de coisa assim. Eu olhava, via um bocado de coisa. E eu olhando assim pra baixo, que eu vendo um bocado de coisa, eu vi na hora que teve uma grande explosão. Foi uma explosão tão grande, uma explosão tão grande. Vocês já viram rio seco, que não tem água, ele fica todo rachado. Na hora dessa explosão, a terra se rachou, ficou igual um rio. A terra ficou igual um rio, toda rachada. E com a explosão que teve, veio uma onda de energia e a terra se rachando. A terra se rachando e a onda de energia. Na hora que a onda da energia passou por mim, eu morri. Lá dos áreas onde eu tava, eu me via dentro da rede, dormindo. Porque eu dormi em rede. E eu me via dentro da rede, dormindo. E quando a onda passou por mim, eu morri. Aí eu me acordei. Outro sonho de alerta pra vocês. O arrebatamento não é de brincadeira não. Já soltei várias vezes, vários sonhos. Já soltei o sonho do arrebatamento e soltei vários versículos. Como é que vai ser a vinda de Jesus? Como é que vai vir a segunda vinda do Messias para a face da terra novamente? Não vai ser assim como foi a primeira vez, não. Foi só um nascimento, assim, não. Dessa vez agora vai ser com juízo, como tem escrito lá no livro do Apocalipse. O dia do Senhor é um dia de... Vou ler só esse aqui que tá no livro do Apocalipse para vocês. Pronto, já tô em cima, bora lá. Vou ler pra vocês aqui pra encerrar esse vídeo. Não ficar muito grande, né? E depois ainda vou soltar mais outros sonhos pra vocês, que isso é só o começo. Ainda tem mais sonhos que eu tive. Eu sonhei que eu via ele em cima de um prédio. Vou soltar logo pra vocês. Eu sonhei que eu via ele em cima de um prédio.
Ele igualzinho, ele tava aqui com os discípulos pregando o evangelho. Ele tava assim, segurando algo assim. E tem um forro do prédio lá em cima, né? A cobertura do prédio, ele tá... Não tem os 4 cantos do prédio, ele tava em cima de um canto do prédio. E ele tava assim, segurando algo e olhando assim pra baixo. E eu peguei... Quando eu fixei assim os meus olhos nele, eu me acordei. Aí eu disse assim, fala que sonho mais estranho. Eu não conseguia entender, né? Aí eu peguei e disse assim, eu vou falar com o pessoal que mora em prédio. Eu vou falar com essas pessoas que moram em condomínio. Olha, preste atenção. Glória a Deus, né? Ó, e eu me acordei desse sonho e disse assim, eu vou jantar e vou dormir novamente. Eu vou jantar e vou dormir. Eu fui dormir, eu fui continuar o sonho. Fui continuando o sonho. Sabe o que foi que apareceu? Ele botou no céu uma letra bem grande pra mim ver. Ele botou um V, ele botou letra por letra assim, parece que ele tava escrevendo, era com o dedo dele assim, ó. Ele botou um V, depois botou um O, depois botou um L, depois botou um T, depois botou outro O. Volto, bem grande, mas ele botou assim, bem grande assim no céu. E mais lá embaixo ele botou umas letras enormes de grande, um M e um I. Aí eu me acordei, eu digo aí, mas esse sonho foi maior, só que eu paro aqui porque foi até aqui que eu entendi, até aqui eu conto a vocês, entendeu? Pra frente, mas eu não conto porque eu não entendi. Não entendi e nem tenho muitas lembranças, tá entendendo? O que marcou mais a memória foi isso, entendeu? Outro sonho que eu soltei pra vocês, entendeu? Bora pra cá? Por isso que eu digo pra vocês se alertem. Cristo tá voltando e a vinda dele não é como vocês... Ai, vai se assumir um povo da terra, a terra vai ficar normal. Não, não é bem assim. A Bíblia não fala sobre isso, não. A Bíblia fala que vai começar logo o sofrimento, vai ser do dia do arrebatamento. Porque se vai haver um grande tremor de terra, as pessoas que vão ficar na terra se lamentando, porque perderam seus entes queridos, porque outras pessoas foram mortas, vão ter que fazer velório. Olha a quantidade de pessoas que vai morrer no meio do mundo, só na volta do arrebatamento. Meus amores, é demais. É que vocês não raciocinam, ou vocês ignoram o que está escrito. Uma coisa alguma coisa está acontecendo de errado com a humanidade. Porque vê-se que tudo escrito ainda ignora, não entrega nem a vida de vocês a Cristo. Continuando aqui, ó. Já entreguei bem uns 6 sonhos ou 7. Ó, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Quem poderá substituir? Quem poderá fugir da ira do dia dele? Tu pode fugir? Aqui no versículo mais em cima estão dizendo que vocês vão procurar montanha. No versículo aqui em cima tá dizendo que vocês vão procurar montanha e vai dizer assim, esconde nós do rosto do cordeiro. Tá aqui dizendo. É porque eu ainda não li pra vocês, mas tem dizendo aqui que vocês vão pedir para fugir do rosto dele. Por quê? Porque vocês não creram, vocês não se santificaram, entendeu? E ele tá o quê? Ele não gostou das atitudes do ser humano. Nada que o ser humano faz agrada a ele. Por quê? Porque só são pensamentos ruins, só são maldade. Entendeu? Deus não se agrada disso. Ó, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Quem poderá fugir? Quem poderá? Eu digo assim, aqui é substituir. Substituir também cabe nessa palavra. Quem poderá fugir desse dia da ira dele? Ninguém. Pois então, pronto. Aí por aí você já tira que vai ser, né? Então, o dia da vinda dele. Vou ler só um versículo 2 aqui pra vocês, ó. Havendo aberto o 6º selo, você está vendo? A vinda dele vai ser no 6º selo. Havendo aberto o 6º selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Vocês sabem que um grande tremor de terra, vocês sabem que é o quê? É um grande terremoto que vai ter na terra. Mas mais para baixo está dizendo o quê? Que vai mexer com as ilhas, vai mexer com as montanhas. Vocês acham que o mar vai estar normal? Em outros cantos aqui nas Santas Escrituras fala que Deus vai acabar com o restante da costa do mar. O que for que as pessoas que moram encostadas da costa do mar, todas elas vão perecer. O problema, vocês vão perecer. Vocês estão com quem? Com quem é que vocês estão seguindo? Quem é que vocês estão colocando a alma de vocês nas mãos dessa pessoa? De quem foi? Só há 2 senhor. Um caminho que leva, conduz o céu, outro caminho que conduz ao abismo, né? Mesmo mostrar essa parte do mar pra nós? Vou mostrar, já tô procurando pra mostrar a vocês. Ó. Tá escrito, não aconteceu não, mas tá prestes a acontecer. Isso aqui que eu vou ler pra vocês agora, está prestes a acontecer. Presta atenção, ó. Lá no livro do Apocalipse também tem falando sobre isso. Ó.
A mesma coisa que está escrita aqui no livro, no Antigo Testamento, lá no Novo Testamento também está escrito. É porque vocês não prestam atenção. Ó, é tudo, eu não tiro nada, tudo. Ó, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estenderei a minha mão sobre os filisteus e arrancarei os queristeus e destruirei o restante da costa do mar. Vocês acham que o que está escrito aqui não vai se concretizar, não? E poderia até voltar a palavra atrás, se houvesse arrependimento. Se vocês reconhecessem que Cristo é o nosso Salvador das nossas almas, se vocês o quê? Se arrependessem. Aí havia sim transformação. Mas não vai se concretizar. Para vocês verem. Olha o que, é que eu vou ler aqui, ainda vou encerrar lá no livro do Apocalipse novamente, ó. Vocês viram, né, que ele deixou bem claro que vai destruir o restante. Ele vai arrancar os queristeu e destruirei o restante da costa do mar. Então, já que ele vai fazer isso aqui, arrancar os queristeu o quê? É uma cidade, um país quase completo. Ele vai colocar por mais profundo do mar. É só vocês prestarem atenção nos outros versículos que eu vou ler pra vocês, ó. 18. Ezequiel 26 e o versículo 16. Ezequiel 26 e o versículo 16. Ezequiel 27 e o versículo 18 e o 19. Agora estremecerão as ilhas. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. Você está vendo aí como ele vai derrubar algo? Você está vendo que as ilhas vão que estremecer? Tu acha que as ilhas estremecendo vai ficar normal o mar? Vai não, Miro, vai não. Pois então. Sim, as ilhas que estão no mar tombar-se-ão com a tua saída. Então, se você está vendo, as ilhas vão desaparecer do mar, porque elas vão tombar. Tudo que elas vão tombar é o que está escrito lá no livro do Apocalipse, que as ilhas vão sumir de canto. Então, é o que está escrito aqui também. Tudo que elas vão tombar, elas vão deixar de existir. Elas vão para o mais profundo do oceano, as ilhas. Por quê? Porque Deus vai fazer isso. Está escrito. Vou ler mais um para vocês. Porque assim diz o Senhor Jeová, quando eu te fiz uma cidade assolada, como a cidade que não se habita, quando eu fiz subir sobre ti o abismo e as muitas águas te cobrirá. As pessoas ainda brincam. Nós estamos assentados na região da sombra da morte. Qualquer momento nós podemos sair da terra. Mas o problema não é sair da terra. O problema não é isso. O problema é para onde é que vocês estão indo. O problema é este, entendeu? Bora lá? Sobre as ilhas, vou ler o versículo aqui em Apocalipse 7. E o versículo, deixa eu procurar aqui. Vou ler o 14 e vou ler o 15, que é para deixar bem explicado. E o céu se retirou-se como um saco, como um livro que rolou. Como é? Peraí, meus amores, peraí. E o céu se retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Tá aí, ó. Vocês acham que as ilhas no mar se movendo do seu lugar, as montanhas saindo dos seus cantos, vocês acham que vai ficar tudo normal? A terra vai ficar normal? Meus amores, já sei que é muita incredulidade do ser humano, né? Meus amores, eu não tô com negligência com vocês, não. Eu tô abrindo os olhos de vocês, não é pouco não, viu? O versículo 15 que eu falei pra vocês, ó. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tributos, os poderosos e todos os servos e todos os livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Olha onde é que vocês vão procurar abrigo. Lá nas montanhas. Aquelas que sobrarem, né? Vocês vão procurar abrigo, vocês vão procurar se esconder lá. Do que vai acontecer, né?
Então, meus amores, é o que eu tenho pra dizer pra vocês. Aceita Jesus, começa a caminhar com Ele. Porque dias difíceis virão pra vocês. Dias difíceis vão vir. Então, a gente tem o quê? A gente tem que correr. Correr mesmo, correr. Correr porque Cristo está voltando. Cristo está voltando, tem que haver arrependimento, transformação de vida. Porque, meus amores, o importante é a gente ter a nossa salvação da nossa alma. Nós vamos sair da terra, mas para onde é que essas pessoas estão colocando a vida? Meus amores, eu não tô tirando nenhuma palavra daqui. Muito pelo contrário, eu tô lendo, tô soltando para vocês. Se as ilhas mudando de canto, vocês acham que vai ficar normal? Porque pelo que eu entendo, um terremoto que a água entra pro mar, quando a onda vem, mata um bocado de pessoa e acaba com tudo, avalia as ilhas tumbando. Quando elas tumbam, elas descem pro mar. Vocês acham que vai ficar normal? Por isso que eu digo pra você. E esse terremoto que vai ter, que eu ralei aqui no livro do Apocalipse, vocês acham que é uma coisa normal? Eu digo a vocês, é tempo de conserto. Cristo tá voltando pela segunda vez. E se Cristo pegar vocês do jeito que estão, vocês vão sair da terra. Mas vocês já sabem que vocês vão para algo que vocês nunca imaginaram ir. Vocês vão, mas por desobediência. Porque Cristo levantou pessoas antes de acontecer, Ele falar com vocês. Entendeu? Vocês acham que Cristo apareceu em sonho para mim, só para me soltar para vocês? Cristo quer alertar vocês do que tá para vir. Do que tá para vir para todos nós na face da terra. Cristo está alertando vocês do que está prestes a acontecer a toda a face da terra. E vocês, nem mesmo assim, vocês escutaram ele. Tu quer dizer que nunca escutaram, nunca deram ouvido mesmo, né? Alguns é contado. Por isso que ele representa, diz, a minha vida será igual no tempo do dilúvio. Por que ele fala que a vida dele será igual no tempo do dilúvio? Porque poucas pessoas acreditam em tudo que está escrito aqui. Porra, eu acredito. Eu acredito, ainda confio, ainda tenho até medo do que está por vir para todos nós na face da terra, entendeu? Mas assim mesmo vocês não temem. Vocês não estão nem aí. Meus amores, uma boa tarde. Eu amo vocês. Cristo ama vocês. Fui.